aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais uma aula de língua portuguesa e hoje nós vamos seguir a nossa série de vídeos que tratam então das variações e incorreções para a gente solucionar questões de uso da língua portuguesa, certo? Então a gente trouxe agora mais 5 pares de palavras para a gente discutir um pouquinho sobre essas construções e tentar colaborar com as escritas que vocês tenham posteriormente. Vejamos então o primeiro par que aparecemos aqui, é entre as palavras através ou por meio de. Gente, quando a gente usa a palavra através, a gente está dando a ideia de que algo é feito, que algo atravessa, né? A ação atravessa um objeto, alguma coisa que esteja no meio do caminho, tá? Então ali tem a frase, ele olhava através da porta para ela, né? Então, a janela estava no meio, a porta, desculpa, estava no meio do caminho, né? Então ele estava enxergando a pessoa através dessa porta, né? Essa porta foi atravessada pelo olhar da pessoa. Depois a última frase ali, através de barreiras chegou ao local. Quer dizer, né, que ele passou por obstáculos, né? Passou por algumas circunstâncias até chegar ao local que precisava então realizar essa ação, certo? Isso com através. O por meio de, né, ele indica um auxílio, né, alguma coisa que foi utilizada para se chegar a algum ponto. Então, olha a frase no meio, conseguiu a vaga por meio de muito estudo, certo? Então, a gente tem, assim, essa condição feita em função do uso da expressão por meio de. Depois, no próximo slide, pessoal, a gente tem aqui mais um par de expressões que vai tratar de uma situação bem interessante também, né? Que é o uso da expressão precisa-se ou precisam-se. A gente tem que considerar, pessoal, que, claro, né, o verbo ele depende de um sujeito para poder expressar, então, o seu uso, né? Se vai ser no singular ou no plural. A questão é que a expressão precisa-se, ela é impessoal. Então, na verdade, pessoal, a gente não tem como colocar o precisa-se no plural, não tem como virar precisam-se. Portanto, a expressão correta a ser utilizada sempre é sem o M, tá? É precisa-se. Precisa-se de algo aqui, então estou perguntando se alguma coisa é necessária, né, para esse local. Não tem um sujeito exposto, sujeito indeterminado, tá? A última frase, precisa-se de 2 novas empregadas. Então, alguém precisa, a gente não sabe quem é, fica indeterminado. Aqui na frase central, eu coloquei, pessoal, a expressão na voz passiva também, mas na analítica, para a gente ver que nesse caso aqui a gente pode fazer referência ao sujeito, né? O melhor uso do verbo era preciso. Agora, se eu colocasse os melhores usos do verbo eram precisos, né? Aí a gente tem a condição de que o verbo possa concordar com o sujeito, mas na expressão com o índice de indeterminação do sujeito ser, como diz o próprio nome, não há como, certo? Então tem que ficar precisa ser. Muito bem. Depois, outra expressão que a maior parte das pessoas consegue estabelecer direitinho, né? Consegue escrever tranquilamente, é demais junto ou demais separado. O demais junto ele é um advérbio de intensidade, né? Então, ele está sempre sendo colocado, né, no mesmo termo, obviamente, né? Para intensificar alguma coisa. Ele comeu demais no almoço, então ele comeu muito, tá? Quando demais for equivalente a muito, portanto, é junto. Se for numa expressão que nem os jovens precisam de mais trabalho, que está indicando uma soma, que está indicando, né, algo, né, em quantidade, aí nós temos que separar o de do mais, certo? Então, mais trabalho é o que os jovens precisam, certo? Então, a gente tem a questão da quantidade aqui colocada. Ou eu tenho camisetas de mais, que também dá a ideia de quantidade. Se eu tivesse deixado tudo junto, eu tenho camisetas demais, né? Seriam camisetas muito legais, muito boas. Entraria como um advérbio, então, da palavra, né? Aliás, desculpa, seria um adjetivo, nesse caso, da palavra camisetas, né? Então, entra numa outra condição, certo? Então, aqui, nesse caso do eu tenho camisetas demais, fala sobre a quantidade de camisetas que a pessoa tem. Muito bem, pessoal. A diferença entre existe e existem, né, na verdade, é o seu sujeito. É com quem essa palavra se refere.
A questão que muitas vezes as pessoas confundem é com a utilização do verbo haver, tá? E o verbo haver, sim, né? Quando ele significa existir, o verbo haver ele sempre fica no singular. Mas o próprio verbo existir não, né? Ele vai variar de acordo com o seu sujeito. Na primeira frase, existe algo estranho no ar. Na verdade, o sujeito vem depois, né? Algo estranho no ar é o que existe. Então, o algo estranho é o sujeito no singular. Portanto, fica assim. Os leões existem em diversos lugares, né? Então, a gente tem aqui, na verdade, né, a questão do existir relativo à palavra leões, certo? E aí a gente tem o uso de um plural para esse termo, tá? Depois, pessoal, a gente tem a diferença da palavra tão pouco e tão pouco, tá? O tão pouco, essa expressãozinha, né, que vem toda junta, que nós na fala não temos o hábito muito grande de utilizar, mas na escrita ela pode aparecer com uma certa constância, tá? Ela exerce um efeito de restrição, tá? Ela nega uma outra atitude. Então ela é como se fosse um somatório para o negativo. Não fui ao mercado, tampouco à loja de brinquedos. Quer dizer que eu não fui nem no mercado, nem na loja de brinquedos, tá? Essa é a função do tampouco, todo juntinho com M. Agora, a expressão tão pouco, né, é aquela que traz uma intensidade sobre alguma coisa. Nossa, eles têm tão pouco. Se as pessoas não têm muitas posses, não têm muitos bens, não têm muitas coisas para si, né? Então eu intensifico essa expressão verbal. Depois, fui à praia com tão pouco dinheiro que precisei voltar. Então eu estou intensificando, né, o pouquíssimo dinheiro, que aí faz com que a gente use essa expressão tão pouco. Se eu puder então substituir pela expressão pouquíssimo, portanto nós teremos tão pouco separado. Ok, gente? Então por hoje é isso. Finalizamos o nosso vídeo de hoje. Nos próximos dias a gente vai ter novas informações acerca dessas expressões que a gente pode melhorar na nossa escrita, certo? Um abraço a todos e até a próxima!